Pega a TV lá, tem como botar. Primeira acusação. Holodomor, fome na Ucrânia. O Holodomor foi a fome induzida de forma deliberada pelo regime de Stalin, que matou milhões de ucranianos. Camponeses foram tratados como ratos e aranhas, privados de alimentos, com multas, confisco de grãos e restrição à viagem para buscar comida. Foram encontrados 857 balas comuns. Há uma reportagem da Gazeta do Povo, publicada em 27 de agosto de 2021, onde uma bala comum com milhares de vítimas de Stalin foi encontrada na Ucrânia com restos mortais de até 8 mil pessoas. Como prova, temos imagens de pessoas na rua mortas, morreram de fome, e também crianças e jornais da época. Aqui é uma pessoa que acabou morrendo de frio e de fome na rua. As mais baixas do número de mortos de fome na Ucrânia giram em torno de 2.900.000 camponeses. Para se ter uma ideia do tamanho dessa tragédia, pense numa escala de tempo. Imagine que cada vítima represente um minuto. Então, 2.900.000 vítimas representam quase 5 anos e meio. Também temos animais que acabaram morrendo de fome. Muitos cavalos morreram, muitas vacas. Aqui são crianças, irmãos, um alimentando o outro. Aqui é o seu filho do lado do seu pai, que foi morto, enquanto seu pai tentava buscar alimentos para os filhos. Este homem foi encontrado morto na rua. Temos 3 testemunhas sobre o ocorrido. A primeira testemunha é a Nina Popovich. Abre aspas. Foram anos horríveis. Os pais furavam e cortavam os filhos, e as mães os cozinhavam nas panelas. Uma vez, minha mãe foi até o pasto onde alguns cavalos estavam morrendo de fome e voltou com a cabeça de um. Eu me lembro da cena de 5 mulheres mordendo a cabeça do cavalo, ainda crua. Segunda testemunha, Barbara Tibert. Houveram casos de mães enlouquecendo, porque tinham que escolher um de seus filhos para matar e dar de alimento ao outro. Geralmente, os escolhidos eram os mais novos. Sopa de cascalho, bolinhos de ervas daninhas, caldo dos ossos dos animais de estimação, crianças de barrigas inchadas, corpos inertes pelas estradas, morriam de fome no ato de comer. Crianças morriam e desmaiavam por cima das parteiras. Um casal abriu um buraco no fundo de casa e ali enterrou seus filhos, para não os verem morrer de fome. Segundo o historiador britânico Robert Conquest, um dos maiores especialistas do período soviético, ele diz que o governo de Stalin foi responsável por 25 milhões de mortes. São números tão altos que nenhum argumento de progresso econômico pode apagar o sofrimento humano causado. Também temos outra testemunha em vídeo, uma sobrevivente, uma senhora sobrevivente naquela época.
operários, fazer. Atendimento lá, isso, seus operários, seus operários. Porque foi assim mesmo. Aí eles têm uma muito show. Eles são bateras, cantando, não para não falar de sonho, então, de bate, não, tá bem isso. Ainda que Próxima acusação, o trabalho forçado. O regime de Stalin mantinha milhões em campos de trabalhos forçados. As condições eram desumanas, onde ocorria de 12 a 16 horas de trabalho, no frio extremo da Sibéria e com escassez de alimentos. A maioria dos condenados eram inocentes presos por discordarem do regime, e muitos morreram de exaustão e de fome. Esses daqui são alguns dos trabalhos. Também temos provas da onde e aonde eram os gulags, aonde eles ficavam. E assim como o nazismo desumanizava os judeus, Stalin chamava os camponeses de ratos e aranhas, justificando fome, tortura e morte. Aqui eram os locais onde as pessoas eram deportadas e tinham um trabalho forçado. Entre 1936 e 1938 ocorreu os grandes expurgos e a repressão, onde Stalin realizou julgamentos forjados, execuções e prisões em massa. Temos a ordem da NKVD 447, aonde estava autorizada a execução em massa de elementos antissoviéticos, justamente aqueles que eram contra o regime. Ordem NKVD 485, focada na eliminação sistemática da minoria. Massacres de prisões NKVD. Durante a invasão alemã, eles executaram de 10 mil a 40 mil prisioneiros políticos para eliminar potenciais opositores antes da retirada soviética. Sobre as deportações que eu estava dizendo, que está aqui, famílias inteiras foram retiradas de suas casas e enviadas para regiões muito longe de onde viviam. Centenas e milhares de pessoas morreram durante essa viagem. As pessoas eram vinham de trem, todas acumuladas umas nas outras. E os órgãos da NKVD prenderam ou deportaram cerca de 34 mil homens, crianças e mulheres, frequentemente famílias inteiras, principalmente da Lituânia, Estônia e Letônia. 15.500 pessoas foram da Letônia, sendo 2.400 crianças menores de 10 anos e 10 mil da Estônia. Essa situação impactou profundamente níveis da sociedade. Aqui temos também pessoas. Aqui são todas as pessoas que foram deportadas de suas casas. Todas. Também temos lugares, né, onde era cada situação, cada local de trabalho forçado. Também temos cartas de pessoas que presos escreviam para prisioneiras. Quero mostrar para vocês que isso não são histórias isoladas. São provas documentadas de terror sistemático e aplicado a milhões de pessoas inocentes. Bom dia.
dia, excelentíssimo, jurados e colegas. Estamos aqui para julgar um homem que, como eles dizem, foi autoritário, foi um homem capaz de fazer coisas terríveis e que no tempo em que ele esteve no poder, ele trouxe coisas terríveis para esse governo. Mas aí a gente questiona, de onde vêm esses questionamentos? Todas essas provas concretas, de onde que elas vêm? Por exemplo, o site mesmo que eles falaram que são provas concretas, está em inglês. Que engraçado que é a linguagem do estadunidense, né? Os Estados Unidos impôs desde cedo a sua imagem perfeita de um país incrível e perfeito. E nisso ele colocou como comunismo e a União Soviética como se eles fossem malvados, e sempre foi esse, o medo comunista. O medo de que eles sempre foram autoritários, mas esse não é o objetivo do comunismo, e nem de Stalin. Stalin fez de tudo para que seu país se erguesse durante muitas perdas, porque a gente é fácil acusar um homem sem perceber o contexto em que ele está inserido, a época que eles estavam. Ninguém fala que uma fome, o estado da fome que eles passaram, não vem de uma causa do Stalin, vem de uma carga histórica enorme. Antes de Stalin entrar ao poder, havia o absolutismo. Era o império absolutista. Não tinha. O povo não podia falar. Eles passavam fome, mas 90% da população era analfabeta. Ou seja, eles não tinham direito e nem conseguiam expressar suas necessidades. Então a fome era imposta e eles não podiam reclamar. Eles não conseguiam reclamar. Já na época de Stalin, pelo menos ele conseguiu erguer a educação. Então, tanto que só é possível falar sobre a fome e essas coisas porque eles tiveram a educação e algumas pessoas conseguiram falar, abranger a sua opinião sobre a época. Então, tudo isso não passa de uma visão estadunidense sobre as provas. Então, o inglês veio dos Estados Unidos, uma visão estadunidense. Na Guerra Fria, a Alemanha se dividiu em duas. Nessa divisão, a parte ocidental, que ficou pela representação dos Estados Unidos, era vista como um lugar perfeito. E foi aí que começou a imagem do país perfeito, das pessoas perfeitas. Todo mundo aqui já teve o sonho de ir para os Estados Unidos, né? Pode ir até hoje. Nossa parte, países dos ocidentes, são impostos essa imagem estadunidense, que a gente deve acreditar que o país é um perfeito. E eles colocam a União Soviética, pessoas que tentaram se erguer de uma forma diferente dos Estados Unidos, tentaram se tirar do poder dos Estados Unidos, eles colocam taxa como ruim. Eles fazem tudo para manter a imagem deles como se fosse perfeitas e os outros horríveis. A promotora Melissa disse que a fome na Ucrânia foi induzida pelo Stalin e pelos soldados soviéticos. Só que o livro Fraude, Fome e Fascismo, do Douglas Toro, prova o contrário. Bom, esse jornal aqui, a Melissa mesmo mostrou, seriam as supostas fotos da Ucrânia. Elas foram tiradas por um homem chamado Thomas Walker. Ele alegou ter ido até a Ucrânia, né, depois de ter invadido a União Soviética e ter retirado essas fotos. Os relatos dele nesse jornal foram o que popularizou o termo Holodomor e fez com que as pessoas tivessem ciência desse genocídio que aconteceu lá. Só que se a gente vê esse jornal, repare nas fotos.
Tem um outro jornal do ano anterior com fotos parecidas, algumas são as mesmas e as outras são, mas a maioria são as mesmas. Ó. Essa moça aqui, e aí, de novo. Reparem que são dois jornais diferentes. Então, ele alega ter ido e ter tirado essas fotos, só que isso não aconteceu, porque essas fotos já tinham sido publicadas antes. Então, o jornalista Louis Fischer notou essa semelhança e foi até os soldados soviéticos para ver se tinha mesmo entrado na Ucrânia ou não. E o relato dele é o seguinte: o senhor Walker informa-nos que entrou na Rússia na última primavera, ou seja, a primavera de 1934. Ele viu a fome, fotografou suas vítimas, recolheu testemunhos em primeira mão sobre a devastação da fome que despedaçava o coração. A fome na Ucrânia tornou-se um tema muito quente. Por qual razão teria Walker guardado esses artigos sensacionais durante 10 meses antes de publicá-los? Decidi consultar as autoridades soviéticas sobre o assunto. Thomas Walker esteve uma única vez na União Soviética. Recebeu um visto de trânsito do consulado soviético em Londres no dia 29 de setembro de 1934. Entrou na URSS a partir da Polônia, no dia 12 de outubro, não na primavera, como afirmou. No dia 13, chegou a Moscou. Permaneceu em Moscou de sábado, dia 13, a quinta-feira, 18. E tomou em seguida o Transiberiano, que levou ao fronteira entre a União Soviética e a Manchúria, dia 25. Teria sido impossível, Sr. Walker, nos 5 dias compreendidos entre 13 e 18, percorrer um terço dos pontos que descreve por experiência própria. Minha hipótese é que permaneceu tempo suficiente em Moscou para obter no azedume de terceiros a cor local ucraniana, que necessitava para dar a seus artigos a falsa verossimilhança que tem. Triste, Sr. Walker, a sua reportagem é falsa. As fotos são falsas. Até ele próprio é falso. O verdadeiro nome deste homem é Robert Greene. Evadiu-se da prisão do estado do Colorado após ter cumprido 2 anos de uma pena de 8. No regresso aos Estados Unidos, foi preso e reconheceu diante do tribunal jamais ter posto os pés na Ucrânia. Em síntese, o que isso quis dizer é que tudo é falso, tudo vem de uma imagem falsa. Eles inventaram dessas imagens, usaram imagens que já existiam para ser sensacionalista. Eles fizeram isso. Então, ele falou de primeira mão que esteve lá, que fotografou essas pessoas, que viu a fome, viu tudo o que aconteceu. Mas na realidade, ele nunca esteve lá. Nunca falou com essas pessoas, as fotos não são dele. Então, a gente vê que as provas concretas que a promotoria alegou não são tão concretas assim. Também tem um livro, esses 2 livros aqui, de um homem muito famoso que também foi responsável por tornar o Holodomor ainda mais popular depois do jornal que eu havia mostrado. E nele tem algumas fotos de um fotógrafo que também é desconhecido, como essas duas aqui. Aquela ali do lado, a Melissa inclusive também mostrou, se vocês tiverem prestado atenção, essa foto aqui dos 2 irmãos. Só que se a gente pesquisar no Google fome na Rússia, na década de 21 e 22, a gente encontra essa mesma foto. Então não é da Ucrânia, é da Rússia, quase 10 anos antes. Caralho, mano. Ó, se a gente for ver aqui, ó, crise de fome na Rússia, 1920, não em 32 e 33. Com isso, eu encerro minha fala aqui. A promotora Melissa alegou que foi uma fome planejada. Mas como poderia ser uma fome planejada? Se, como eu disse, no Império Absolutista da União Soviética já havia fome. Não tinha nem estudo, as pessoas não eram nem alfabetizadas e muito menos havia comida, como eu falei.
Então é impossível ter sido planejada se já vem, essa fome já tem há séculos, há décadas. Impossível. Antes mesmo do Stalin se erguer na Rússia, antes dele ser o líder, o que ele fez foi melhorar. Porque, infelizmente, não é possível resolver um problema que vem há séculos em um ano, em 10 anos. Então, ele tentou, mas é claro que a fome ainda existia. Por isso, eu encerro minha fala. Quanto tempo a gente tem aí? Acabou? Não, pera. Pode ir. Bom dia, gente. A Melissa, ela chegou a comparar os usuários com os conflitos de expressão criados no regime nazista, só que são coisas totalmente diferentes, já que os conflitos criados por Hitler tinham o objetivo principal de exterminar todos aqueles que não faziam parte da sua raça ariana, todos os judeus, os homossexuais, os negros, pessoas com deficiências físicas ou mentais. E o que Stalin fez foi completamente diferente. Ele tinha o objetivo de tirar as pessoas que não concordavam com o seu governo e colocá-las em um espaço. Não é nada diferente de algumas prisões que existiram e existem até hoje. Então, que foi um centro de detenção que existiu lá em São Paulo, na Zona Leste, na década de 90, e que podia conter até 2.000 pessoas lá dentro. Só que, graças ao aumento da criminalidade, tinha mais de 8.000 pessoas lá dentro. Uma situação horrível, era totalmente insalubre. Então, as prisões elas não podem ser legalizadas, elas precisam de reformas. No dia 2 de outubro, dentro daquela prisão, os policiais militares entraram e assassinaram, assim, 111 pessoas. Então, são coisas totalmente diferentes. Não são de concentração de Hitler, de um objetivo. Maravilhoso.